A gente sempre chega com algumas dúvidas que o comercial pode trazer para a gente, dúvidas que os clientes têm na hora de adquirir um equipamento para fotodepilação. E sempre que hoje a gente vai bater esse papo, e sempre quando a gente fala em equipamentos de fotodepilação ou fotoepilação, que é o termo mais correto, tá? Primeiro que as pessoas confundem fotodepilação com equipamentos de luz pulsada, tá? A palavra foto vem de luz. Então, qualquer equipamento que faz uso de luz para realizar depilação, né, e o termo correto seria epilação, vão ser denominados de fotoepilação. Então, isso a gente tem a luz pulsada, o laser e agora o LED. Sempre a gente é indagado aqui por uma questão de watts, né? Então, há sempre uma dúvida com relação a quantos watts, tá? E uma coisa que eu tenho como uma postura bastante crítica com relação à nossa área, né? É a forma como as indústrias ou as empresas representantes elas relutam em informar o público, tá? Então, quando a gente começa um dos exemplos disso é essa guerra de watts na hora de falar de equipamentos para depilação. Então, você pode estar se deparando numa situação hoje que você esteja procurando um equipamento para local, para usar na sua clínica, e não vai tardar para que você entre aí, por exemplo, num grupo de WhatsApp e comece a guerra que a gente chama de guerra dos watts, né? Um vai falar que comprou um equipamento de 1.500, o outro vai falar que mas o meu tem 1.800, o do outro tem 2.000. Já tem gente falando, já ouvi gente falar em equipamento de 3.000 watts, 4.000 watts. Mas pare para pensar. Todo mundo que entra nessa guerra de watts, até o próprio consultor de venda de um equipamento, sabe me dizer o que é o watt? Então, fica um critério, fica uma guerra de uma unidade de medida que às vezes as pessoas não param para pensar o que seria isso, tá? Eu vou tentar explicar de forma mais sucinta, de forma não vulgar, para a gente não vulgarizar cientificamente os termos, né? Mas eu vou tentar usar um exemplo aqui sobre o watt. Né? Watt seria a quantidade, seria a unidade de medida, tá? Para medir a quantidade de elétrons necessárias dentro de um sistema. Nesse caso, o sistema seria um equipamento, para realizar um trabalho. Nesse caso, realizar um trabalho seria gerar luz. Né? Então, para a gente usar um exemplo, vamos pensar numa construção onde a gente tem um amontoado de pedras semelhantes, de mesmo peso. A gente tem um amontoado de 100 pedras. E vamos tentar imaginar uma situação que só a pessoa que vai carregar e transportar, a gente só pode usar uma pessoa por vez, por viagem, para tirar pedra de um lugar e colocar em outro. Né? Então não pode ser a mesma pessoa. E que as pessoas só podem carregar uma pedra por vez, devido ao formato dessa pedra e tal. Então, quantas pessoas seriam necessárias para transportar esse montante de 100 pedras de um lugar para o outro? Essa resposta é bem simples, né? Então, a gente precisa de 100 pessoas em movimento para carregar essa pedra e transportar esse monte de pedra de um lugar para o outro, realizar esse trabalho. Né? Então, o que a gente está tentando mostrar aqui que essas pessoas em movimento carregando pedras é quando a gente usa os elétrons para que a gente se aproveite do movimento dele para fazer gerar um motor, por exemplo, ou para fazer gerar luz, que é o caso dos equipamentos de fotodepilação. Tá? Agora, eu desafio o pessoal que adora uma guerra de watts e mostrar o quão quantidade de watts tem o equipamento. Vai lá no painel da máquina que você tem, que tem 3.000, 4.000, 5.000 watts, 2.000. Vai lá no painel do seu equipamento e parametriza 2.000 watts para mim. Eu desafio você a parametrizar 2.000 watts. Você não vai conseguir parametrizar 2.000 watts, 3.000 watts, 4.000 watts. Tá?
Porque essa unidade que a gente usa no equipamento, se você observar lá no painel, é uma unidade de joules por centímetro quadrado. É uma quantidade de energia térmica numa área, nesse caso, centímetro quadrado. Então, vamos imaginar que você está à procura de um equipamento e você olha lá que o máximo de densidade de energia, né, térmica, que é o que realmente importa quando a gente está falando de fotodepilação, tá? Ele tem um máximo de energia de 100 joules por centímetro quadrado. Tá? E para gerar 100 joules por centímetro quadrado, a potência dele é de 2.000 watts. E aí a gente pega um outro equipamento de laser, cuja densidade de energia dele também é de 100 joules por centímetro quadrado, só que ele usa 1.500 watts de potência. Qual desses equipamentos é melhor? Cabe aqui dizer, gente, que dizer qual é melhor, a gente não pode pegar uma única especificação do equipamento para dizer qual que é melhor ou pior. Tá? Tem muitas variáveis implicadas aí, que quem é dono do suado dinheirinho para comprar o equipamento tem que levar em consideração. Tá? Então, fatores como preço e custo, né, e valor do equipamento, que são coisas, desculpa, preço e valor, que são coisas distintas, tá? Que você tem que equacionar. O custo das peças de manutenção, que são coisas que dificilmente as empresas gostam de falar sobre isso. O tempo de duração do emissor de luz, seja uma lâmpada de luz pulsada, seja um laser, seja um diodo laser, seja um LED, né? Qual que é o tempo de vida útil? Por que você precisa saber disso? Porque você precisa saber o preço dessa peça e saber a quantidade de disparos, a expectativa de vida desse componente. Porque daí você pode fazer aquela famosa conta de custo por disparo. Isso é muito importante. Tá? Outra coisa que você deve levar em consideração é o resfriamento do spot, que é a área que entra em contato com o paciente, porque isso vai determinar se o equipamento tem conforto, se ele gera conforto térmico durante as aplicações ou se ele vai aquecendo. Né? Tem a questão também de divergência angular, que foi algo que nós demonstramos há um tempo atrás, inclusive gerou algumas dúvidas, e eu também estou pronto para esclarecer para quem queira saber mais sobre isso. Tá? Então são muitas variáveis que vocês devem equacionar, né, para decidir pela compra. E watts definitivamente, a quantidade de watts definitivamente é um desses parâmetros, mas que nunca deve ser algo preponderante para ser escolhido. Ainda mais que, quando a gente, voltando no exemplo anterior, um equipamento que gera 100 joules, um a 2.000 watts e outro a 1.500, né, o mais eficiente é o que tem 1.500 watts. Por quê? O que eles não querem falar, que esse watts falando aí, é o consumo. Pense no equipamento, e essas medidas que são especificadas, que eles mostram, elas sempre são feitas na máxima potência. Né? Então, um equipamento, para que ele gere uma densidade de energia de até 100 joules por centímetro quadrado, ele está fazendo uso de uma quantidade de elétrons medida em 2.000 watts. E um outro equipamento gera uma densidade de energia térmica de 100 joules por centímetro quadrado a 1.500 watts. Então, quando aparecer um equipamento que gera o mesmo 100 joules por centímetro quadrado, que é o que você parametriza lá na máquina sua, que é joules por centímetro quadrado, e ele gera 4.000 watts, significa que esse equipamento é extremamente ineficiente. Só que eles não vão dizer isso. Na verdade, eles vão tentar transformar essa guerra de watts, essa quantidade de consumo de watts, né, como algo favorável. Algo para maquiar a sua ineficiência. Tá ok? Eu acho que deu para a gente começar a explicar por aí. Né? Então, voltando ao exemplo das pedras, né? Voltando, a gente ia falar em watts, em consumo de watts, depois a gente volta para as pedras lá. Né? Vamos pensar em lâmpadas. Né? A lâmpada incandescente nada mais é, né, um dispositivo, um sistema que usa a movimentação dos elétrons para que ela passe por uma resistência, nesse caso que a gente chama de filamento, né, e essa passagem dos elétrons, né, vai fazer com que esse filamento incandeça, né, acende em forma de energia luminosa, né, e também em forma de calor. Né. Vocês lembram que essas lâmpadas incandescentes elas aqueciam pra caramba? Né? E depois vem uma outra geração de lâmpadas, que eram as lâmpadas econômicas,
né, que são lâmpadas fluorescentes, que também fazem uso de elétrons em movimento, né, e só que de uma forma mais eficiente, porque esses elétrons, ao invés de passar por uma resistência, filamentos, né, eles ionizam um gás, né, e esse gás ele acende. Né, então você consegue gerar, às vezes, até mais luz, consumindo menos energia. Quer dizer, com menos watts a gente tinha mais energia luminosa, que é o que nos interessa. Ninguém comprava uma lâmpada, a gente compra a lâmpada, para o meu quarto 50 watts. Ok, você compra uma lâmpada que consumia 50 watts e dava aquela quantidade de luz. Né? E daí, quando você se depara com uma lâmpada econômica, ela conseguia fazer isso com, por exemplo, 25 watts, gerar a mesma quantidade de luz. Né? Por que essa mesma regra não você não usa essa mesma lógica quando você vai comprar um equipamento de luz, de depilação? Né? E agora chegaram as lâmpadas de LED, né, que são ainda muito mais eficientes. Né? Elas, hoje quando você vai comprar uma lâmpada LED, ela tem até uma tabela de equivalência ali, que você vê lá, uma lâmpada de 12 watts equivale a uma lâmpada de 75 watts incandescente, quer dizer, ela consome muito menos energia para gerar a mesma quantidade de luz. Isso é o que se chama de eficiência. Né? Para a gente traçar um paralelo aqui com equipamentos de depilação, a luz pulsada seria, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, uma lâmpada econômica, né, porque inclusive usa o mesmo princípio, né, dentro da lâmpada de luz pulsada é um gás de xenônio, esse gás é ionizado e gera aquela quantidade de luz. O equipamento de laser também usa uma quantidade significativa, né, um consumo significativo de energia para fazer uma radiação estimulada. Também vai ser assunto para uma outra hora, que inclusive a gente fala isso nos nossos treinamentos, no Masterclass do Roloniak. E o LED também usa energia em movimento, os elétrons, mas para um outro tipo de sistema que a gente chama de eletroluminescência, né? Que é uma forma ainda mais eficiente de gerar luz. Né? Essa luz ela passa por um colimador, né? E ela dá também um feixe concentrado de luz, uma luz colimada igual a do laser. Né? Tá aí no que o LED do nosso equipamento de LED, ele também tem uma luz colimada, assim como os equipamentos de laser. Né? O que acontece com o nosso equipamento é que ele tem 840 watts. E a gente fala, e eu falo com orgulho que ele tem 840 watts. Né? A gente não vai esconder porque isso demonstra eficiência. Né? Com um consumo de 840 watts, a gente tem uma densidade de energia de até 100 joules por centímetro quadrado. Né? O equipamento ele tem 12 LEDs, né? Esses LEDs têm um consumo de 70 watts cada um. Né? Então, se você parametrizar 100 joules por centímetro quadrado, ele vai consumir 840 watts. Né? Mas o que vale lembrar aqui, por exemplo, que na nossa tabela de sugestão de aplicação, a gente não tem tratamento nem a 30 joules. Né? Então isso significa que os nossos LEDs funcionam numa requisição de potência, né? É muito aquém daquilo que ele pode ter. Né? E o que isso reflete? Né? Que é um outro fator que os fabricantes e as empresas não querem falar para você, que eu quero falar sobre quantidade de disparos. Né? Por trabalhar muito aquém, né? O nosso equipamento ele pode chegar até 100 milhões de disparos. E isso faz uma diferença enorme na hora da gente fazer aquela continha de custo por disparo. Né? Seria no equivalente lá que a gente estava falando das pedras, como se a gente tivesse daí, ao invés de uma pessoa carregar uma pedra, a gente dispusesse de um carrinho, uma caixa com rodas, que pudesse carregar 10 pedras cada caixa. Então, aí eu precisaria de 10 pessoas e não mais de 100 pessoas para fazer esse trabalho de movimentar uma pedra de um lugar para o outro. Tá? Então, gente, eu espero aqui nesse vídeo ter esclarecido um pouquinho dessa guerra de watts, que ela não tem sentido nenhum, tá? Ela não faz sentido nenhum. Porque isso mostra, na verdade, a ineficiência de certos produtos. Né? Quando a gente faz essa simples relação entre potência luminosa e potência de consumo, que é medida em watts, né? Isso nem sempre vai determinar que um equipamento é melhor do que o outro. Na verdade, vai determinar exatamente o contrário. Tá ok? Gente, eu espero ter esclarecido isso para vocês. Quero falar que o time da Doxy vai estar sempre à disposição para informar e esclarecer qualquer dúvida respeitando o seu investimento, tá bom? Obrigado.